Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos vídeos de ciências? Nos vídeos anteriores nós estudamos sobre o som, investigando o som, lembra? Então dá uma olhada lá nos vídeos, tá? Faz a leitura aí da sua apostila, não deixa acumular, tá bom? As atividades no livro de atividade também devem ser feitas se caso ainda não foram concluídas. Nas nossas aulas online, nós vamos estar revendo esse tema novamente, tá bom? Mas nesse vídeo nós vamos falar do capítulo 4, que é investigando a luz. Falamos tanto do som, né? Agora vamos falar da luz. Então, aí olha, você já esteve em um show, no teatro ou no período noturno? O que a gente tem nesses ambientes, né? Percebeu como as luzes, assim como o som, faz parte do espetáculo? Você já foi num grande espetáculo, um show maravilhoso, que quando o som começa, aquela música incrível começa o show de luzes também? Então o som e a luz juntos dá aquele impacto, né? Fica tudo mais interessante. Pense em um show de rock ou uma peça de teatro ou dança sem a presença das luzes. Será que sem a luz ia ficar interessante, né? Então a luz complementa aí o som, né? Será que eles transmitem a mesma emoção? Nesse capítulo a gente vai estudar um pouquinho sobre essa relação aí da luz e como a gente percebe a luz também à nossa volta, tá bem? Como que a gente consegue perceber a luz, pessoal? Pelos nossos olhos, pela visão. Esse capítulo é um pouco longo, então a gente vai dividir em vários vídeos, tá bom? Nesse vídeo nós vamos da página 20 até a página 24 aí da sua apostila, tá bom? Então, continuando aí na próxima página, aí uma banda, né? Vamos ver aí as atividades. Olha só, tem um RA logo de início, uma realidade aumentada. Dá uma olhada aí na sua casa, tá bom? É sobre esse tema aí. No capítulo anterior, nós estudamos os sons e suas características. Agora vamos ver sobre a luz. Então, aqui, ó, numa atividade, circule de amarelo os objetos relacionados ao som e azul aqueles que têm a ver com a luz. Tranquilo essa atividade aí, né? Não vou nem falar agora aqui com vocês, ó. Temos óculos, microfone, bateria, lâmpadas. Então, circule o que for relacionado ao som e o outro para a luz, tá bom? O que for para a luz aí. Então, número 2, observe a ilustração da página anterior, lá da banda. Você percebeu que os vocalistas da banda usam óculos? Por que eles estão usando óculos, né? Por que umas pessoas precisam usar óculos, como aqui a professora que vos fala, né? Para quem não sabe, eu uso óculos desde os 4 anos de idade. Minha mãe descobriu, viu que eu tinha necessidade de ir ao médico, porque eu entortava os meus olhos, e lá eu descobri que eu tenho um problema na visão. Infelizmente, o óculos não me dá superpoder, tá? Eu enxergo com óculos mais ou menos como você, que enxerga sem. Ainda bem que você não precisa de óculos, né? Eu fico feliz por isso. Eu vou usar óculos pro resto da vida, não tem jeito, né? Então, não tem cirurgia para mim, eu preciso dele mesmo para poder enxergar. Sem óculos, eu enxergo tudo embaçado, como se não tivesse foco, né? O meu problema se chama hipermetropia. É uma coisa complicada, né? A palavra é grande. Depois vocês vão aprender sobre isso também. Então, na página 22, nós temos aí, ó, na onda da luz. Assim como a luz, como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferente do som, que não se propaga, o som se espalha, né? Na ausência, contudo, diferente do som que não se propaga, ele não se espalha na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Já o espaço não tem som por causa que não tem ar, né? Então ele não tem como se espalhar. Já a luz não, ela não precisa disso. Com ar ou sem ar, ela consegue se espalhar pelo espaço. O exemplo disso é a luz do sol, que chega todos os dias até o nosso planeta. Ainda bem. Já pensou a gente sem a luz do sol? Então aqui tem uma representação do sol. Ele não é pequeno, tá, gente? É porque está muito longe. A luz do sol viaja pelo espaço e chega à Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados por lâmpadas. Então, esse lado daqui do planeta não está pegando os raios do sol. Tem esses pontos iluminados aqui
por causa da energia elétrica, né? Que o ser humano conseguiu desenvolver para poder iluminar o período da noite, né? E esse lado de cá que está virado para o sol está iluminado. Então, a luz é produzida pelo sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Olha que legal, o vagalume, ele produz uma luz, né? Então, ele transmite essa luz aí. Tem uns peixes, uns animais marinhos, que também tem uma antena que produz luz. Eu não sei o nome desse bicho. Lá no Procurando Nemo, tem um exemplo desse peixe lá, que ele vive lá nas profundezas do mar, né? Nesse caso, nós dizemos que são corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Então, tudo aquilo que produz a própria luz, nós chamamos de corpo luminoso. Eu e você não somos corpos luminosos. Nós não produzimos a nossa luz. Apesar que a gente brinca, né? Aquela pessoa ali iluminada, né? Mas é iluminada, não luminada, né? Então, é diferente. Então, os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e as outras estrelas são fonte de luz natural. Já as lâmpadas não produzem luz sozinhas, né? Elas ou as telas de computador são fonte de luz artificial, é por máquina, né? Pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, a luz do sol é natural, a luz da lâmpada não, é artificial, foi produzida, é diferente, tá bom? Aí nós temos as fotos, né? A luz do sol é um corpo luminoso, produz a própria luz. Isso aqui é uma foto durante o dia, é claro, né? E à noite, a lua é um corpo iluminado, pois ela reflete a luz do sol. Tudo aquilo que não é luminoso é iluminado. Ela reflete por causa da luz do sol. Então a gente vê a lua bonita no céu porque ela está sendo refletida pelo sol, pela luz do sol que bate nela. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. A terra, a lua, a maçã ou o livro são exemplos de corpos iluminados. Nós também, nós enxergamos por causa disso, né? Porque nós temos essa capacidade de ver os corpos iluminados. Agora, a luz e os materiais. Então, eu coloco aqui essa garrafa na minha frente e ponho um dedo aqui. Você consegue ver o dedo atrás da garrafa? Não, você não consegue ver. Por quê? Porque esse material é opaco. Ele não deixa passar a luz. Então, vamos lá. O papel é um material opaco, ou seja, ele não deixa a luz passar. Por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro. O que está atrás desse quadro aqui? A gente não consegue ver porque não dá para ver lá do lado de trás, porque é um material opaco, né? Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolo são exemplos de materiais opacos. Por que eu não consigo ver a sala da professora Carolina? Porque tem a parede não é transparente, ela é opaca, né? Então, se eu coloco um quadro, esse quadrinho aqui, ó, na frente do meu rosto, você não vai conseguir me ver. Por quê? Porque é opaco, ele não deixa passar a luz, né? Então, exemplos disso são esses materiais opacos, né? Agora, nós conseguimos ver quando eu transfiro esse material para um material transparente, ou seja, a luz consegue passar por ele. Nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro, porque é um vidro preenchendo aí na frente dele, né? O vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plástico, são exemplos de materiais transparentes, isso é, que deixam a luz passar. Um exemplo disso é o aquário que tem aqui na nossa sala. A gente consegue ver o que tem dentro do aquário porque o vidro é transparente. O vidro da janela da sua casa provavelmente é transparente, né? Então você consegue ver a rua do lado de fora por causa disso, porque ele é transparente, a luz consegue passar por ele. Agora nós temos um terceiro material, que é um material translúcido. Ele está no meio do caminho aí entre o transparente e o opaco. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes.
No entanto, entretanto, todavia, existem materiais que não são opacos e nem transparentes. Ele está no meio do caminho aí, ó. Como o vidro fosco e o papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida, ó, fica meio embaçada. Nós temos um exemplo também aqui na nossa sala, que é a nossa janela. A janela da nossa sala não é nem transparente e nem opaca, ela é translúcida. A gente consegue ver só um borrão, uma imagem distorcida do lado de fora. Eu já fiz um exemplo desse para vocês aqui na sala, lembram? Então, se eu coloco alguma coisa do lado de fora, você vê que tem alguma coisa ali, mas você não consegue ver nitidamente, né? Porque a luz não consegue passar totalmente desse material. Aí na página seguinte, nós temos umas atividades, então veja com calma, com atenção. Número 1, alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz, certo? Já outros apenas refletem a luz que recebem e são chamados de iluminados. Nós somos assim, né? Com base nessas informações, vocês vão recortar os materiais aqui, as imagens, e colar nos espaços corpos luminosos e corpos iluminados, tá bom? Aí na atividade 2, tem o QR Code com o joguinho, aproveita, tá? Quando a luz atinge um material opaco, forma-se uma região escura, sombra. A sombra é formada assim, quando a luz do sol é impedida de passar, quando algo bloqueia. Se bloqueou, formou a sombra, né? Que também ocorre com corpos de todo mundo, de seres vivos e não vivos, etc. Então, veja essas imagens e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas, né? Então, a sombra aqui é de quê? O que são essas sombras? Escreve aqui. E essa outra sombra é de quê? Escreva aqui embaixo, tá bom? Aí na página 25, já começa o outro tema da nossa próxima aula, tá? Do nosso próximo vídeo, que são as características da luz, tá? Então, esse tema eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, faz as atividades aí até a página 24. Olhe também lá no livro de atividades, para a gente também estar fazendo as atividades que estão lá, que se referem ao tema da nossa aula de hoje, combinado? Então, eu vou ficando por aqui. Não deixe para depois, estudem um pouquinho todos os dias, tá? Deixa a parte da manhã para estudar, aí à tarde vocês podem fazer outras coisas, tá bom? Então se cuidem, tomem sol, bebam bastante água, se exercitem, tá bom? Cuidem da sua saúde e aproveitem a sua família que está pertinho de você, tá? A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!